Estamos voltando. Depois do intervalo merecido aos nossos alunos. Estou aqui, eu e os guerreiros. Eu acho que o pessoal fugiu de mim. Putz, ou eu estou sendo muito mal hoje. Com o Adriel, com a Clarissa, com o Demian. Eu não sei porque que eu chamo você de Larissa, mas tudo bem. Clarissa, Demian, com a Gisela, com o Guilherme, com o Lucas, com o Patrício e com a Priscila. E com o Wallace também. Vamos lá. Vou compartilhar aqui. Tá tenso, Patrício? Que isso? Tá não, meu filho. Tá não. Tenso essa pandemia que não larga nós, é isso? Vamos caminhar aqui. Ao sintetizar 55,6 gramas de uma substância PXCLY, que a gente não sabe quem é, certo químico precisou combinar 8,28 gramas de fósforo com certa massa de cloro. Qual a fórmula mínima da substância? Então, primeiro ele quer saber a fórmula mínima. É a primeira coisa. Bem, vamos lá. Nós temos como informação que eu tenho essa substância. Deixa eu aumentar um pouquinho. Que eu tenho. Ah, mas também por isso que tá pequeno, né? Eu tenho essa substância XY, XLY. Nós não sabemos qual que é. E nós sintetizamos, então eu tenho a massa dessa substância sintetizada é igual a 55,6 gramas. Nós temos a massa de fósforo igual a 8,28 gramas. Né? Isso aí é a massa. Ele combinou 8,28 gramas de fósforo com uma certa massa de cloro, que a gente não sabe. Muito bem. A princípio, a princípio, eu falei isso daí para vocês. Ah, não. Mas vocês vão ver isso na Química Geral 2. Tem a lei de Lavoisier, a teoria de Lavoisier. A lei de Lavoisier diz o seguinte: na natureza nada se cria, nada se transforma, aliás, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Já ouviram isso? Já ouviram essa frase? Na vida, na natureza, nada se perde, nada se perde, é, como é mesmo? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Pois bem, se na natureza ou na química, onde for, nada se perde, nada se cria, se você começou com 8,28 gramas de fósforo e você produziu 55,6 gramas de de cloreto que a gente não sabe, né, de fósforo, no mínimo, aqui, você está entendendo? Você deve ter uma quantidade aqui, né, de átomos de cloro, de massa de cloro, que tem que, se somar à massa de fósforo, dar essa massa aqui. Não tem jeito. No final vai ter que dar a mesma coisa, porque a gente, se for um sistema fechado, estou considerando aí um sistema fechado, né? Bem, além disso, depois ele quer que a gente calcule a massa do composto, a massa molecular do composto. Então, veja bem, se a gente considerar que a massa do
P, X, Cl, Y. Vamos lá. É igual a massa de fósforo mais a massa de Cl que reagiram. E sabendo que eu tenho 5,6 gramas disso e 8,28 gramas disso, mais a massa de cloro, então a massa de cloro vai ser igual a 55,6 gramas menos 8,28 gramas, que vai ser igual menos 8,28, 47,32 gramas. Muito bem. Tudo bem, gente? Tudo bem? Muito bem. Aí nós vamos fazer as nossas continhas aqui. Nós sabemos que a massa atômica do fósforo, a massa atômica do fósforo, 39,97 gramas por mol. Gramas por mol. Mas também é 30,97 U. 30,97 U. Um átomo de fósforo. Então, um átomo de fósforo, 37,97 U. Que é igual a 30,97 vezes, e agora tem que lembrar quanto que vale. Não sei se vai estar aqui, acho que vai estar aqui. Massa atômica. Não vai estar aqui. Não sei se vai estar aqui. Um minutinho. Não, é para estar aqui sim. Meia meia. 166, 10 a menos 24 gramas. 166 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, aqui, né, a massa massa atômica de um átomo de fósforo vai ser igual a 30,97 vezes 1,66 vezes menos 24, 5,14 vezes 10 a menos 23 gramas. Isso daí seria a massa de um átomo de fósforo. Vou fazer então uma relação aqui, ó. Átomo de fósforo
equivale a 5,14 vezes 10 a menos 23 gramas. Oito vírgula 28 gramas. Quanto vale? Aí eu vou fazer a continha aqui. 8,28 dividido por 5,14 a menos 23. X, opa, X vai ser igual a 1,6108 vezes 10 a 23 átomos. Átomos de fósforo. Então, esse aqui é o resultado. E eu estou encontrando aqui nessa primeira conta um número de átomos que corresponde a essa massa de 8,28 gramas. Bem, depois a gente tem o fósforo. Nós calculamos aí a quantidade de fósforo. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Massa atômica do cloro. O cloro tem 35,46 gramas por mol, ou seja, 35,46 U, que é 35,46 vezes 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Isso daí vai equivaler a dizer que a massa atômica do cloro é igual de um átomo, né? 1,66 massa atômica de um átomo de cloro é igual a 5,88636 vezes 10 a menos 23 gramas. Muito bem. Aí nós vamos fazer a seguinte conta. Um átomo de cloro tem, né, como massa 5,88636 10 a menos 23 gramas. Cinco Qual que é a massa que a gente pegou lá? 47,32 gramas equivaleria a quanto, né?
8,038,923. Nem precisa tu colocar tudo isso. 0,389, 10 a 23 átomos de cloro. Muito bem. Aqui nós temos uma outra conta. Aí, nós estamos falando que nós temos, então, um total de átomos. E a gente precisa fazer uma relação mínima entre eles. Entre átomos de fósforo, entre átomos de cloro. Entre os dois. Pois bem, veja só as coisas aqui. Se a gente fosse colocar, né, fazer uma relação, você pode até excluir o 10 a 23, porque a gente vai fazer uma divisão agora. Né? Eu tenho que pegar um mínimo divisor comum aí, sabe, desses átomos, para manter uma relação mínima entre os átomos. Né? Mínima entre os átomos. É como se eu tivesse pego aqui, vou escrever aqui para melhor entendimento de vocês. Eu tenho fósforo e eu tenho cloro. Eu tenho aqui a quantidade de átomos aqui do fósforo, que é 1,66108 vezes 10 a 23. E vou... Deixa eu só tirar esse negócio aqui. Vou aqui diminuir aqui. E eu vou ter aqui o cloro, 8,0389 vezes 10 a 23. Então, tem essas quantidades de átomos. Eu preciso estabelecer uma relação mínima entre eles. Veja, nós precisamos pegar um mínimo divisor comum, porque se eu pegasse esse número, 8,0389, e dividir por ele mesmo, se eu pegasse esse número e dividir por ele mesmo, eu tenho uma relação que é uma relação, sabe, que não existe meio átomo de fósforo. Então, eu vou pegar o mínimo e vou dividir esses números pelo mínimo. Aqui. Vou pegar esse. Vou dividir esses números aqui. E vamos ver o que vai sair. 8,0389 1,610,108. Então, olha, se a gente fizer essa divisão, vai ficar P e cloro. Vou aproximar um pouco mais. E cloro. Aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 5. Vai ficar 4,99 alguma coisa. Quer dizer, vou colocar um igual, vai ficar PCl5. Então, essa conta que a gente está fazendo aqui, ó, nós estamos achando que a fórmula mínima ou fórmula empírica. Então, aqui a gente está respondendo a primeira pergunta dele. Ao sintetizar essa quantidade, ele combinou 8,28 gramas com uma massa de cloro. Qual a fórmula mínima da substância? Já fizemos.
Sabendo que a massa molecular do composto é essa aqui, qual seria a sua forma molecular? Tá, vamos ver aqui. Então, essa aqui foi a resposta do A, da questão A. Agora vamos para a questão B. Ele informou a massa molecular. Massa molecular 416,54. 416,54 gramas. Ô, professor, Oi. por que você usou só o número do fósforo? Porque eu estou estabelecendo uma relação. Assim, o que a gente está fazendo? Estabelecer a fórmula mínima. Estabelecer uma fórmula mínima é estabelecer uma relação mínima de relação entre os átomos, entendeu? Então, estabelecer uma fórmula mínima, a gente achou o número de átomos de fósforo, achou o número de átomos de cloro. Lembrando, esses átomos estão lá no composto, que é o PCl. Agora, a fórmula mínima compreende o número total, né, assim, dessa relação mínima entre os átomos. A fórmula mínima representa a relação mínima entre os átomos. Para eu achar esse mínimo entre os átomos, eu vou ter que pegar o valor mínimo de um dos átomos e dividir. Eu vou pegar o menor e dividir o maior. Se eu pegar o maior e dividir o menor, aqui eu teria uma fração, você está entendendo? Se eu pegar 1,61 0 dividido por 8,0389, eu teria como resultado 0,2, você tá entendendo? Eu não tenho 0,2 átomos como relação mínima. 0,2 e 1 aqui, você tá entendendo? Não faz sentido. Você entendeu o que eu estou falando? Se eu fosse o contrário, em vez de eu pegasse. Se eu vez aqui no numerador, em vez de eu escolher o 1,61, eu colocasse o 8,0389 aqui e aqui, lembrando que quando eu faço essa divisão, gente, quando eu faço a divisão, eu estou estabelecendo uma relação mínima. Deixa eu escrever aqui. Eu estou estabelecendo uma relação mínima entre os átomos de fósforo e os átomos de fósforo. Só pode ser um para um mesmo. E aqui eu estou estabelecendo uma relação entre o átomo de cloro e o átomo de fósforo. Porque aqui embaixo é a quantidade do átomo de fósforo. Então eu estou colocando como base o seguinte: olha, eu tenho uma relação 1 para 1, ou seja, eu tenho um átomo de fósforo. Eu quero saber aqui agora a relação fósforo e cloro, qual a relação que eu tenho da quantidade de cloro. Eu estou falando o seguinte: para um átomo de fósforo eu tenho 5 átomos de cloro. Essa é a relação mínima. Se eu pegasse ao contrário, pegasse o átomo de cloro, dividisse pelo átomo de cloro aqui, pela quantidade, e aqui o fósforo pegasse e colocasse o átomo de cloro aqui, é o número, esse 8,0389 colocasse aqui embaixo, eu estou achando uma relação entre fósforo e cloro que eu teria como resultado aqui onde está 1, eu teria aqui 0,2 e aqui eu teria 1. Concorda que não faz sentido você ter uma relação dessa? Eu entendi agora. Entendi. Não tem sentido a gente ter porque se não existe meio átomo, você tá entendendo? Por isso que a gente divide o maior pelo menor. Porque aí eu vou ter aqui 1 e vou ter aqui 4,99, que é 5. Você tá entendendo? E aí eu vou ter o PCl5, que é uma proporção de átomos inteiros. Você conseguiu entender? Eu entendi agora. Isso vai ser para qualquer um, não. Qualquer um. Sempre, sempre, qualquer um. Tá. Deixa eu ver aqui. 4,1654. Daí ele deu a massa molecular. Para nós encontrarmos, então, a fórmula. Para nós encontrarmos a fórmula molecular, eu vou pegar essa massa molecular e eu vou dividir a massa molecular pela massa da fórmula mínima. Eu vou escrever massa mínima. Essa massa mínima, ela vai ser igual a você pegar essa quantidade mínima aqui e multiplicar pela massa molar
de cada um dos átomos. Então, eu tenho um átomo aqui só de fósforo. Então, eu vou pegar a massa molar do fósforo. A massa molar do fósforo é 30,97 gramas por mol. 30,97 gramas por mol. Mais a massa do cloro, 35,46. Só que são 5. 5 vezes 35,46 gramas. Ops. Quero ver se vai ter problema, igual teve daquela outra questão, né? Não, graças a Deus. 35,46 vezes 5 mais 30,97. Isso aqui vai ser iguais a 208,27 gramas por mol. 35,46 gramas vezes 5 mais 30,97. 208, isso aí mesmo. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos continuar a conta. 416,54 gramas por mol. Desculpe, gente, faltou um mol aqui. Por mol. 416,54 gramas por mol dividido por 208,27 gramas por mol. Isso aqui vai ser igual a 416,54 dividido por 208,27. Exatamente 2. Exatamente 2. Esse número 2 aqui, o que vale esse número 2? Significa o seguinte: na massa molecular do composto, eu tenho 2 vezes a massa mínima. 2 vezes a massa mínima significa o seguinte: qual que é o raciocínio? Eu vou pegar a nossa fórmula mínima, que é essa aqui. Vou pegar essa fórmula mínima, colocar ela aqui. E eu vou multiplicar a fórmula mínima por 2. Quando eu faço isso, eu vou ter P2Cl10. Essa é a fórmula molecular do composto. Fórmula molecular. Compreenderam, gente? Então, vou repetir aqui. O que nós fizemos? Ele deu a massa da substância, deu a massa do fósforo. Nessa vida, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se você tem essas massas inicial de fósforo e você produziu uma massa de um composto, tinha cloro. Ué, se você fazer a diferença, tem, e você considerar que não se perdeu nada, se você tem um sistema fechado, você precisa ter as quantidades de átomo de cloro lá. Muito bem. Então, nós fizemos a diferença, achamos a massa de cloro que estava faltando. Ótimo. Nesse sentido, o que a gente faz? Pega a massa atômica do fósforo, multiplica pela unidade de massa atômica e você tem a massa de um átomo de fósforo. Faz a regra de 3. Um átomo de fósforo tem essa massa. A massa que você reagiu, que você tem, corresponde a tantos átomos de fósforo. Faça o mesmo raciocínio com o cloro. Você achou então a quantidade de átomos de fósforo que estão lá, de fósforo e também de cloro que estão lá na sua reação. Aí você faça a divisão pelo menor número, que você vai estabelecer uma relação mínima. Aqui a relação mínima é PCl5.
Depois ele fornece a massa atômica, a massa molecular do composto. E você tem que achar quantas vezes a fórmula mínima está na massa molecular. Esse número que você vai encontrar, você vai multiplicar essa fórmula mínima para achar a fórmula molecular. Tudo bem aí? A massa molecular ele já forneceu no problema? A fórmula molecular. Sim, a massa molecular, Massa. sim. Ah, tá. Cadê? Aqui, ó. Ah, sim. Precisa Tá bom. fornecer, senão vocês não conseguem terminar, não. Se eu não fornecer a massa molecular do composto, vocês não conseguem chegar na fórmula molecular dele, só na fórmula mínima. Tá bom? Entenderam aí? Entenderam mesmo? Demian, tudo bem aí, meu? Entendeu, né? Cadê os outros? Meu Deus, os outros não, né? Os demais. Uma vez eu falei os outros. Os outros, professor. Tudo bem, Patrícia? Entendeu aí? Patrícia? Cadê os outros? Adriel, tudo bem aí? Ó, agora estou chamando os nomes. Quero ver quem que tá comendo ou dormindo. Opa, aqui, acordei. Beleza, beleza. Vamos voltar então. Vamos para a última questão. Eu acho que é a última. Mas, meu filho, tá, carga não. É a última. A massa de uma moeda de cobre. Deixa eu aumentar um pouquinho. A massa de uma moeda de cobre é 320 gramas. Suponha que a moeda é de cobre puro. Quantos átomos de cobre constituem esta moeda? A massa, então ele está me dando aqui os informes. Os dados do composto ou do exercício. Ele está falando que a massa da moeda, que é uma massa de cobre, é igual a 3,20 gramas. Beleza? E ele está falando que é de cobre puro. Ele está nos querendo saber quantos átomos de cobre constituem essa molécula. Pois bem, você tem aqui a massa molecular do cobre. Ela estabelece uma relação. Você tem 1 mol, né? Veja bem, a massa molar do cobre é igual a 63,54 gramas por mol. Significa o seguinte: em 63 gramas de cobre, você vai ter 1 mol. Em 1 mol, você vai ter isso. Ó, o que eu vou fazer agora era. Até agora eu não fiz nada, porque tá tudo no exercício. O que eu vou fazer agora você precisa saber. 63 gramas de cobre equivale a 1 mol. Isso tá aqui, ó. Mas 1 mol equivale a 6, tá informado aqui em cima, 6,10 a 23 alguma coisa. Esse alguma coisa, nesse caso em particular aqui, pode equivaler a 6 vezes 10 a 23 átomos de cobre. Então, olha, 63 gramas de cobre tem 1 mol. 1 mol de quê? 1 mol de átomos de cobre, que equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos de cobre.
Se é verdade isso, você pode fazer uma regra, então, aqui, né? 63, regra de 3, 63 gramas de cobre tem 6 vezes 10 a 23 átomos de cobre. Ah, 3,20 gramas de cobre equivale a quantos átomos? 3,20 vezes 6 exponencial a 23, dividido por 63, 3,47, não, 0,47, 10 a 22 átomos de cobre. Vou repetir de novo aqui. 3,20 vezes 6 exponencial a 23, dividido por 63. Então, o resultado, primeira coisa, veja que não é difícil esse exercício, né? Ou seja, o que nós fizemos aqui? Pegamos a massa molecular do cobre, foi informado para você a massa de uma moeda de cobre, puro. Você tem uma relação da massa molecular do cobre, que é 63,54 gramas por mol. 63 gramas de cobre equivale a 1 mol. Está escrito aqui, ó. 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 alguma coisa. Só que veja, na moeda, é moeda de cobre. Cobre é um composto metálico, né? Um composto metálico, que ou seja, tem átomo de cobre ligado por ligações metálicas. Então, se você tem em 63 gramas, você tem 1 mol, e 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23, é 23 átomos de cobre. Então, dá para você fazer essa relação. 63 gramas de cobre equivale a 6, ou possui, ou contém, 6 vezes 10 a 23 átomos de cobre, que equivale a 1 mol. 3,20 gramas de cobre equivale a quantos átomos de cobre? 3,047 vezes 10 a 22 átomos de cobre. Então, esta aqui, ou seja, este resultado aqui, equivale à quantidade de átomos presentes em uma moeda de cobre. Alguma dúvida? Professor, Ei. ali você desconsiderou o 0,54? Arredondou para baixo? Ah, meu Jesus. Não deveria não. Vou resolver já isso agora. Não é para fazer isso não, é para levar o 54. Então, porque eu já acerto. Já. É problema de idade isso. Não é ficando velho, quer deixar as coisas tudo mais rápido e não faz as coisas certas. 6, nota 0 para o professor. E é 3,54. Diminui um pouquinho aqui, né? 2, 1. Se arredondar, vai ficar 3,022, 10 a 22. Obrigado aí, gente. Ainda bem que eu tenho a ajuda dos universitários. Sempre quem está do lado dos universitários está do lado daqueles que sabem. Cadê? Tudo bem, moçada? Compreenderam? Sim. Isso aí, galera. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Então, não tem mais nada, está resolvido. Eu, assim, acredito. Depois a gente vai entrar num negócio que é mais light, que tem muito a ver com, assim, para dar uma aliviada aí na aula de hoje.
que tem muito a ver mesmo, falar de solução, é que tem coisas na casa de vocês aí. Eu vou pra dar uma aliviada, preciso até terminar a aula. Mas antes de terminar, lembrando vocês, eu acho que se eu, Wallace, eu terminando aqui, eu faço esforço para tentar colocar no máximo até amanhã, beleza? As demais já tá tudo lá, tá? Só essa aqui que não. Mas eu faço esforço aí, eu procuro colocar assim. Se não conseguir colocar agora de madrugada, até amanhã eu coloco. Aí eu mando para vocês no grupo. Eu já tinha colocado antes, eu mandei hoje só no grupo porque eu não consegui mandar antes, tá? Mas eu já tinha colocado lá no Ava, lá, tá? E colocado no Ava e também colocado no YouTube. Vê se você se inscreve lá, pelo menos. Quando você se inscreve no YouTube, vocês recebem alguma informação que eu coloquei lá no YouTube? O... Ah, tá. Então, se inscreve lá, porque assim desculpa a minha ignorância, tá, gente? Sei que vocês manjam mais esse negócio aí. É porque assim vocês vão saber que eu tô colocando lá. E dá o like pra ver se eu fico Ô, feliz. professor, aí no caso a pessoa tem que se inscrever e ativar o sino para receber sua notificação quando você postar algo. Entendi. Obrigado, Guilherme. Então, moçada, ó, obrigado aí, Guilherme. Tem que se inscrever lá e tem que se inscrever e ir pra lá para tocar o sino. E além de tocar o sino, tem que dar o like para eu ficar feliz. Aí no caso, todos os youtubers agora começam o vídeo pedindo. Ativa logo o sininho aí, dá seu like, agora você tá igual os youtubers, hein? Claro. Claro. Eu vou fazer uma live agora. Essas aulas aqui eu vou transmitir tudo por YouTube, você tá entendendo? Transmite lá online, pô, ao vivo. Isso aí, velho. Nossa senhora, imagino. Bem, é isso. Eu acho que. Bem, falando da prova. A prova, você veja, aqui nós fizemos vou passar aqui rapidamente na prova, só para vocês verem o seguinte. Nós falamos um pouquinho sobre essa questão. Quem que pediu? É o Wallace, né, Wallace? Vou passar aqui. Nós passamos um pouquinho sobre essa determinação da quantidade de átomos, né, dentro de um sistema cúbico, dentro de um retículo, né, cristalino. Necessário a gente saber fazer essas contas desses átomos aí, fazer a contagem desses átomos. Depois, isso aí é referente ao tópico 3, ligações químicas. Depois, nós desenhamos uma estrutura de Lewis. Para desenhar a estrutura de Lewis, nós precisamos ter a sequência de fazer a distribuição eletrônica. Depois de fazer a distribuição eletrônica, você achar o número de elétrons. Prestar bastante atenção nessa distribuição de elétrons, que na aula passada eu me confundi. Eu não olhei aqui direito e a gente contou o número de elétrons errado. Achando o número de elétrons, nós temos que fazer a conta aqui do cálculo de Clark, que é 6y mais 2, onde o y é o número de átomos descontando os átomos de hidrogênio. Você vai encontrar um número e vai comparar o número de elétrons com esse número. Se esse número ele for igual, o número de elétrons for igual ao número de Clark, significa que você tem a regra do octeto obedecida para todos os átomos. Se o número de elétrons ele for superior ao número de Clark, você tem expansão da camada de valência. E se o número de elétrons for menor do que o número de Clark, é indicativo de que você tem ligações múltiplas. E aí você tem que fazer a distribuição de elétrons. Além de você fazer a distribuição de elétrons, você precisa depois fazer, olhando, né, aquela questão da teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, para escolher a melhor geometria. Eu expliquei isso aqui na aula passada. E saber calcular a carga formal. Né? Vocês vão fazer prova na casa de vocês, vocês sabem muito bem lá como fazer a conta da carga formal. 7, ou seja, isso aqui é o número de elétrons na camada de valência, menos o número de elétrons não compartilhados, e aqui
dividir por 2 o número de elétrons que estão compartilhados. E saber as formas geométricas. E número estérico é o número de pares de elétrons ao redor do átomo central, né? Número de átomos, seja lá compartilhados ou não. Professor, Oi. essa questão da forma geométrica, no caso, você vai cobrar quais, no caso? O nome, do mesmo jeito, se eu for fazer. Eu não sei porque eu não fiz eu vou. Não se esqueça que não vai ser a mesma questão. Vou mudar a questão, hein? Mas posso pedir o nome da geometria, entendeu? Da forma geométrica. Aqui foi pirâmide de base quadrada, ela, né? Pirâmide de base quadrada. Era isso que você estava perguntando, cara? Aí no caso, tipo assim, quando você bota mais ou menos 3D, essas coisas assim, tipo, Hum. é Você tipo pode. desenho Então, 3D no caso? 3D, É 3D porque a gente tem que levar. Porque senão você não consegue. Tem que ser 3D, porque senão você não consegue mostrar para mim que você está entendendo como que é a molécula. Entendeu? Você vai dar uma geometria. Mas aqui, você vê, já tentei desenhar um 3D aqui, entendeu? E tentei mostrar também aqui para vocês. Né? Depois, entendeu? É o Guilherme que tá Entendi falando? sim, professor. Entendi. Era eu, entendi sim, valeu. 10. Depois a gente viu isso aqui que a gente tinha que prever os orbitais híbridos, ou seja, a hibridização. Para você fazer a hibridização de uma molécula, você precisa pegar os átomos e você precisa fazer a distribuição eletrônica, você precisa contar os elétrons, distribuição eletrônica, contar os elétrons, lembrar da camada de valência, e você tem um total de elétrons. E aí você, lembrando sempre, né? Você veja que aqui você tem carga, você tem um elétron a mais, você tem que contar, são 22 elétrons. Tá, tudo bem. Ah, mas por que eu tive que fazer isso? Porque ele pediu para a gente desenhar a molécula, pô, por causa disso. Na hora que você vai falar aqui dos orbitais híbridos, você tem que olhar para o átomo central. Você veja bem, você tem 2 átomos de cloro e um de iodo. Quem que é o átomo central? O iodo. Então vamos pegar a distribuição eletrônica do iodo. O iodo tem essa distribuição eletrônica, essa é a camada de valência. O orbital 5s2, 5p5. Está aqui distribuídos os elétrons. Tem um elétron só sozinho. Não dá para ligar com 2 átomos. Desse jeito dá para ligar com um átomo só. Muito bem. Então eu vou pegar um elétron que está aqui no orbital P e vou jogar para um elétron aqui do orbital D. Aí você vai falar, mas que orbital D, professor? Não tem orbital D. Mas na camada de valência 5, o nível n igual a 5 pode ter orbitais D de dado. Então eu vou pegar um orbital D, vou pegar um elétron aqui do orbital P de pato e vou colocar um elétron aqui no orbital D de dado. Vou liberar 3 elétrons. Aí você vai falar, mas professor, aí eu tenho que fazer 3 ligações. Mas eu vou fazer 2. Um elétron vai ficar sozinho justamente para me dar essa ligação, essa carga negativa. Menos 1. E aqui você está me mostrando que você sabe qual que é essa hibridização. Porque aqui para hibridizar eu usei um orbital S, 3 orbitais P e um orbital D. Então a hibridização é sp3d. E depois a gente refez os cálculos de Clark. Veja que aqui também você tem expansão do átomo central. Tá vendo? 22 é maior do que o número de Clark. E novamente fizemos aqui a estrutura. Aqui é uma estrutura linear, uma geometria linear. Ah, mas por que eu tive que fazer esse negócio? Eu vou falar, e esses riscos aqui? Esses riscos estão representando os pares de elétrons não compartilhados. Depois, nós já fizemos hoje, já chegamos a hoje. Então, acho que não tem... deixa eu ver aqui. Octaédrica? Deixa eu voltar aqui, o Demian, espera aí.
essa espécie aqui como octaédrica? É isso? Demian, é essa aqui, né? É essa aqui que você está falando, né? Como octaédrica, né? Não, essa aqui, olha. Deixa eu te mostrar aqui, olha. Se tivesse a geometria. Tá bom. Espera aí, como que eu vou falar isso para você? A distribuição dos elétrons no espaço. Dos elétrons no espaço. Dos elétrons no espaço é isso aqui, ó. Você tem um elétron aqui, um par de elétron aqui, um par de elétron aqui, um par de elétron aqui, aqui também e aqui também. Então, essa distribuição dos pares de elétrons no espaço é uma distribuição octaédrica. Eu posso até escrever aqui sem problema nenhum. Está entendendo? Distribuição dos... Calma aí, que tem que diminuir porque está muito grande em relação aos outros. Vou escrever até de outra cor. Distribuição dos pares de elétrons é numa geometria octaédrica. A distribuição dos pares de elétrons é uma geometria octaédrica. Mas a molécula, a forma geométrica da molécula é pirâmide de base quadrada. Só seria a forma geométrica. Ah, mas agora não entendi, professor. Porque a forma geométrica da molécula eu levo em consideração apenas e apenas os átomos. Eu não vou ficar olhando para os elétrons que estão livres, eu tenho que olhar para os átomos. Aqui você tem 5 átomos. Aqui ela é uma molécula de base quadrada. Uma pirâmide de base quadrada. Para essa molécula ser ter uma geometria octaédrica, eu teria que ter mais um flúor aqui, ó. Aí não seria CF5. Teria que ser CF. Deixa eu ver se isso aqui mesmo. A molécula não poderia ser IF5. Ela teria que ser IF6. Aí se fosse IF6, aí com certeza. Deixa eu aparecer outro flúor aqui. Com certeza ela seria octaédrica. Entendeu aí, Damiano? Ela é piramidal. A piramidal, ela tem uma outra... Cadê? Peraí. Eu acho que isso aqui não está com tudo, né? Ah, ela tá. Deixa eu procurar aqui. Só um minutinho que eu vou encontrar aqui. A piramidal sozinho é essa aqui, ó. Ela tem 3 átomos, ó. Deixa eu riscar aqui para ficar mais fácil. Ela tem aqui, ó, um átomo, outro átomo, ó, 3 na base e 1 em cima. A pirâmide de base quadrada, ela é diferente, ela tem 4 aqui, ó. A pirâmide de base quadrada, que pode ser pirâmide tetragonal. 1, 2, 3, 4 e mais um aqui em cima. Então aqui você tem uma molécula que tem 5 átomos ao redor do átomo central. E que tem o número estérico 6, porque são 6 pares de elétrons. Tem 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto está aqui embaixo. Agora, aqui na pirâmide trigonal ou piramidal apenas, eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos, mas eu tenho uma molécula que tem 4 pares de elétrons.
Beleza aí? Então, beleza. Alguma dúvida aí, gente? A mais? Professor, Ei. igual você estava falando da pirâmide, piramidal ou trigonal. Isso. No caso, o átomo central ficaria na ponta, em cima. Isso. Nesse caso em particular, o átomo que está ligando os outros dois é aqui. E o elétron, ele é o átomo central mesmo, porque o que está acontecendo é o seguinte: você tem um átomo aqui, aí ele está ligado aqui por um átomo, aqui com outro átomo, aqui com outro átomo, e aqui você tem um par de elétrons que não está ligado com nada, que é justamente esse aqui, ó, esse par de elétrons. Então aqui eu tenho um átomo, aqui eu tenho um átomo, aqui eu tenho um átomo também, aqui eu também tenho outro átomo aqui, e aqui é o meu átomo central. Ele é realmente átomo central porque ele está se ligando a 4 pares de elétrons, onde um par de elétrons está sozinho. Esse aqui é um par de elétrons par isolado. Par isolado, isso aqui. Ó. Esse que eu acabei de riscar aí. Beleza? Ok, valeu. Alguma dúvida, gente? Muito bem. Então, acho que não vai ter dificuldade, não. Aí eu vou fazer a prova, se Deus quiser, sábado. Vamos ter ainda aula sexta-feira. Não vai ser de revisão, tá? Vou dar aula. E vou começar um pouquinho, eu vou continuar. Eu só vou falar um pouquinho, porque é uma coisa interessante que vocês têm em casa que alivia um pouco essas coisas de fazer exercício. Para a gente antes de terminar, tá bom? Que é uma coisa, é o último tópico, tá, gente? Esse tópico aqui, 5, ele envolve os últimos 2 tópicos para nós terminarmos. Olha como passou rápido, hein? Nós começamos em maio e já estamos terminando. Eu espero que vocês tenham. Depois no final eu quero ouvir, antes de vocês saírem, se está correndo tudo bem. Mas essas questões de soluções e misturas é uma coisa que na tua casa você tem muito. E quando nós falamos de soluções e misturas, o primeiro conceito que a gente precisa ter sobre soluções e misturas é sobre essa definição aqui, do que vem a ser um sistema heterogêneo e um sistema homogêneo. E está vinculada essa definição ao conceito de matéria. Então, você tem matéria, que ela se constitui num sistema heterogêneo, ou seja, ela tem várias fases, e um sistema homogêneo que tem uma única fase. Esse sistema homogêneo que tem uma única fase, ele pode dar, ou ele pode estar relacionado a uma solução, ou ele pode estar relacionado a uma substância. E a gente vai ter que saber o que é uma solução e o que é uma substância. E quando, né? Como que a gente diferencia isso? E quando for uma substância, o que é uma substância composta e o que é uma substância simples? Então, isso aqui, a primeira definição que a gente tem que saber é o que é um sistema, porque eu estou falando aqui de sistemas, toda hora, sistema, sistema, sistema. O que é um sistema? Sistema é toda a porção limitada do universo que você tem interesse em estudar. Tudo que você olhar para o universo, olhar para uma calculadora, eu quero estudar calculadora, a calculadora é o meu sistema. Se você olhar o seu carro, você quer fazer um estudo, uma pesquisa com o seu carro é o seu sistema. Se você quer fazer um estudo do comportamento da pessoa num quarto, o seu sistema é o quarto, e assim por diante. O sistema ele é dito homogêneo quando apresenta as mesmas propriedades em qualquer parte de sua extensão. Então, veja bem, você pegar aqui uma mistura de água com álcool. Eu posso pegar qualquer parte, eu posso pegar mais para cima, mais para o lado, para o meio, na superfície, lá embaixo, e for fazer análise dessa mistura, posso fazer análise em termos da sua constituição dessa mistura, posso fazer análise da temperatura de ebulição desta mistura. Todas as análises que você fizer são análises que vão se repetir em qualquer parte da mistura. Isso é dito como sistema homogêneo
que só tem uma única fase. Num sistema heterogêneo, é aquele que apresenta as mesmas propriedades para para cada fase que você está estudando. Então veja, um sistema ele se diz heterogêneo quando ele tem várias fases. Aqui você está vendo duas fases. A de cima é uma fase óleo, a de baixo é uma fase água. E você tem uma interface de separação. Então, qualquer parte que você pegar das fases, ou seja, se você fazer a análise aqui dessa fase, você vai ver que as propriedades são sempre iguais. Se eu pegar somente desta fase, as propriedades serão iguais, né? Então, eu não posso falar que num sistema heterogêneo a análise de suas propriedades é igual em qualquer parte. Não é. Ela é igual apenas na fase de interesse. Em ambas as fases, as propriedades são diferentes, por isso que se classifica como sistema heterogêneo. E fases são as diferentes porções que constituem, né, separadas por superfície, que constituem o seu sistema. E você, como a gente viu, a gente pode ter um sistema homogêneo, que pode ser monofásico, ou seja, você tem uma única fase aqui. E você tem sistemas que podem ser multifásicos. Aqui você só tem duas fases com uma superfície de separação. Muito bem. O que é dita como uma substância, primeiro, uma substância pura, né? Não simples ou composta. O que é uma substância pura? É toda e qualquer substância que é constituída por unidades estruturais quimicamente iguais entre si. Ou seja, se você tem água pura significa que você só vai ter como substância que a constitui moléculas de água, que apresentam uma mesma composição de hidrogênio e de oxigênio, que vai apresentar sempre o mesmo ponto de fusão, de ebulição e solidificação, ou seja, as propriedades se comportam-se constantes, né? Isso aí são aquelas coisas da substância pura. Agora, a substância pura ela pode ser composta, ou seja, ela é constituída por dois ou mais átomos, ou simples, constituída por um único tipo de átomo, um único tipo de elemento. É isso. Então, aqui eu tenho substâncias, exemplo de substâncias simples, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, ozônio, e de substâncias compostas. Tem mais de um elemento químico. Aqui, e você pode, essas substâncias compostas, gerar elementos mais simples, né? Ainda assim gerando compostos químicos, né? Ou seja, substâncias compostas, ou também substâncias simples. Em geral, né, os elementos químicos são encontrados, acho que eu já até falei isso, mas se eu não falei, os elementos químicos são encontrados na natureza ou na forma de íons ou na forma de moléculas, com exceção dos gases nobres que são encontrados na natureza na forma de gás, né? Aqui é só um exemplo, a gente já está falando de interações intermoleculares, vai ser ponto de pauta da nossa prova da semana que vem. Aqui só mostrando as interações, né? As interações íon-íon são mais intensas do que mais intensas, né? Do que as interações das ligações de hidrogênio. Depois as interações íon-dipolo são mais intensas do que dipolo-dipolo. Só que as interações dipolo-dipolo, elas são mais contundentes do que embora isso aqui são energias entálpicas, tá, gente? São energias entálpicas. Mas num processo de interação para ebulição, não é só essa energia que entra em relação, não. Por isso que ela está na sequência mesmo aqui. Que o dipolo induzido, ela tem uma força de interação só da entalpia, ela é parecida, mas em termos totais de energia ela é um pouco mais fraca do que dipolo. E o London, ou seja, não é dipolo induzido, é dipolo induzido, que é a mais fraca de todas, que aí abrange todos os tipos de moléculas. Isso que eu queria falar antes da gente terminar, dar uns exemplos que nós vemos. Não sei se acho que eu vou conseguir chegar em alguns exemplos que nós temos aí na casa de vocês. A diferença primeiro entre misturas e soluções, né? Mistura é qualquer sistema formado de duas ou mais substâncias puras. Então, mistura, se você pega duas ou mais substâncias e você mistura elas, isso é dado como uma mistura.
Ela pode ser homogênea ou não. Então veja, eu tenho um sistema aqui que é heterogêneo. O que é um sistema heterogêneo? Tem mais de uma fase. Ou seja, você olha para ele e você consegue identificar duas fases. Mas você pode ter um sistema que é heterogêneo e que é, né, uma mistura heterogênea. E eu posso falar para você o seguinte: um sistema é heterogêneo, ou seja, tem mais de uma fase. Um sistema heterogêneo. Ele pode ser uma mistura heterogênea, porque mistura, lembrando, é uma mistura de duas ou mais substâncias puras. Então, um sistema heterogêneo pode ser uma mistura heterogênea, por exemplo, que você tem uma mistura heterogênea. Água mais areia. São duas substâncias diferentes com duas fases. Então, é um sistema heterogêneo. Ou é uma substância pura em mudança de estado físico. Ah, não estou entendendo, professor. Dá uma olhada. Água, gelo, né, água sólida com água líquida. É um sistema heterogêneo, você tem duas fases. Você vê a água líquida e vê a fase da água sólida. Mas ela não é uma mistura heterogênea. Porque mistura significa que você tem que ter duas ou mais substâncias puras. Aqui você tem apenas uma única substância pura, que é a água. Só que ela está no estado sólido e está no estado líquido. Por isso que um sistema heterogêneo pode ser ou uma mistura heterogênea ou uma substância pura em mudança de estado físico. Em um sistema homogêneo é que tem uma única fase. Ele pode ser uma mistura homogênea, que é uma mistura de duas substâncias diferentes. Aqui você tem a mistura de duas substâncias diferentes. Você tem água com permanganato de potássio, é uma solução. Ou você pode ter, ou é uma substância pura num único estado físico, como é aqui o gás cloro, que está aprisionado aqui. Então, um sistema homogêneo pode ser uma mistura homogênea e uma solução, né, um sistema homogêneo que é uma mistura homogênea, ela sempre será uma solução. Sempre. Um sistema homogêneo, que só tem uma fase, que seja uma mistura homogênea. Se é uma mistura, é porque tem duas ou mais substâncias, então, em sendo uma mistura homogênea, ela será necessariamente uma solução. Quando você tem um sistema homogêneo, ela não é uma solução, então você vai ter, na verdade, uma substância num único estado físico. Né, para ser uma substância pura num único estado físico, que pode ser o líquido, o gás ou o sólido. Eu não vou continuar porque a gente vai entrar em outros detalhes. O que eu queria mostrar para vocês, só para falar que parece que eu estou falando mentira, eu ia falar aqui, você está entendendo? Sobre dispersões, são coisas que tem na casa de vocês, mas eu falo na aula que vem. Acho que por hoje, acho que vocês estão meio... Estou sentindo que vocês estão meio cansados. Estou sentindo que vocês estão meio cansados. Tudo bem, gente? Vou tirar dúvida. Ixi, nós podemos ficar aqui até as 22 e pouco. Até 23 horas. Nós vamos fazer agora uma live sobre a prova da semana que vem. Gente, assim, o que nós vimos hoje? Nós resolvemos os exercícios da prova. Eu dei uma passada lá. Essa prova vai envolver tópicos, questões do tópico 3 e tópico 4. E eu só dei o início aqui para vocês sobre as questões o tópico 5, que envolve soluções e misturas, e eu só defini lá o que é sistema homogêneo e heterogêneo. Basicamente, sistema homogêneo é sistema que é constituído por multifásico, e um sistema homogêneo é monofásico, sendo fase as partes componentes de um sistema. E depois aí a gente estava falando lá sobre vários tipos de sistema homogêneo, porque pode ter mistura, a gente tem que entender o que é uma mistura, né? E aí mais para frente a gente vai entender o que é uma solução, o que é uma dispersão, o que é uma emulsão, e o que você tem na tua casa, o que é creme, você está entendendo? O que é maionese e assim por diante. O trabalho pode ser até 3 pessoas, né?
Até 3 pessoas. Mas tem que trabalhar as 3 pessoas, né? Não pode deixar lá e um ficar lá se estrupiando e os outros 2 tomando cerveja. Eu já tinha combinado isso, não vou manter. Tem Eu data. trabalho tomando cerveja. Toma, não, se os 3 for, tudo bem. Olha só, gente, a minha ideia é o seguinte: eu tinha feito uma previsão que eu acho que a gente vai passar um pouquinho dessa previsão. Vocês estão vendo? Deixa eu ver se eu estou compartilhando aqui. Estou apresentando. Deixa eu só ver aqui. Nós tínhamos deixado a apresentação para o dia 11 de setembro. Mas eu acho que a gente não vai conseguir atingir isso daqui, você tá entendendo? Eu prefiro a gente vai fazer a prova, por exemplo, vamos abrir aqui para vocês verem. Ó. Deixa eu só fazer o seguinte. Putz, não vou conseguir, mas não tem problema. Nós estamos aqui em agosto. 11, ó, nós estamos aqui, né? Setembro não. Estamos aqui em agosto. Nós estamos no dia 28. Semana que vem é dia 4 de setembro. Então é aqui. A apresentação não seria 11. Não dá tempo de vocês fazerem isso. Eu ainda vou começar a aula aqui. Eu provavelmente, gente, eu deva terminar as coisas no dia 18. Se eu terminar as coisas no dia 18, a gente pode. Porque eles estão falando ainda do calendário, eles não definiram ainda o calendário. Mas se eu terminar aqui, ó, as coisas que eu preciso explicar para vocês no dia 18, eu posso. A gente pode apresentar no dia 25 e vocês fazem prova no dia 2, tá entendendo? De outubro, a última prova. Mas aí eu converso com vocês. Deixa eu sentir primeiro aqui no dia 4, aí eu vou sentir até 11 e aí a gente vai conversando. Pode ser assim? Cadê vocês, gente? Perdi vocês. Vai ter apresentação, sim, senhor. Vai do grupo. Com certeza. E vai ter que escrever e mandar para mim, escrito, não é só apresentação, não. Calma, gente. Não precisa ficar desesperado, não. Ué. Vai dar tudo certo. Mas por hoje, vocês estão liberados. Nota 10 aí. O pessoal, teve gente que entrou aqui, pô, eu cheguei a ter Ibope de 13. Pô, pessoal. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. A aula, vocês estão. Vocês estão no sistema de aula síncrono como eu estou fazendo ou não? Ou os professores, como que está o sistema agora? Está a mesma coisa? Agora a professora de produção de texto também está querendo fazer aula síncrona, mas Ah, ainda legal. não começou não. Tá. E a partir da semana que vem a gente vai começar com o professor Tiago também. Ah, legal. Legal. E desse jeito vocês acham que tá melhor? Vocês acham que é bom assim? Vocês estão conseguindo levar mais ou menos? Como que tá as coisas aí? Então, tá bom. Gente, então se. Tá indo. Então tá bom. Tá ficando meio que disperso. O que significa isso, Clarissa? Tá ficando meio disperso. Ah, tá bom. Então tá bom. Gente, olha, sextou pra vocês. Eu tô aqui. Quem quiser tirar dúvida, pode tirar dúvida, tá? Para aqueles que não precisam tirar dúvida, boa sexta-feira, bom descanso. E eu vou fazer Não vou fazer exatamente agora, não, né, moçada? Que eu vou ter que jantar, que eu não jantei. Vocês já jantaram aí, né? Mas eu vou jantar, tomar banho. Daí eu faço aí, eu coloco lá no YouTube. Lá.
Aí vocês vão escutar lá. Coloca aí que vocês vão estar quase dormindo. Vocês colocam, vocês vão sentir a tremeção lá que eu vou colocar no YouTube lá a aula. No mais, boa noite aos senhores. Boa noite, bom final de semana, André. Bom descanso, boa noite, senhor Patrício, Clarissa, senhor Lucas, senhor Damiano. Ô, Damiano, vai esquecer amanhã, hein, meu senhor? 10 horas, hein? Beleza. Nicolas, boa noite. Bom descanso, Guilherme. Falou, professor. Boa noite. Valeu Falou, aí, boa cara. noite. E aí, Guilherme, você casou? Rapaz, ainda não. Daqui a Guilherme. uns anos, ó, depois da faculdade, entendeu? Mas é bom, é verdade. Você vai, curte, casa depois. Quando você tiver uns É isso 35 aí. anos, tá bom. Idade boa pra casar. 30, 35 anos. Tá bom. Fazer filho a gente vai até os 50 anos, então não dá nada, não. É verdade. Apesar que nós estamos ficando podre mais cedo, né? Mas tudo bem. Valeu, professor. Falou, Valeu, boa até mais. noite. Hein? Falou. É isso aí. Para aqueles que acompanharam a gente também pela gravação. Abraço para vocês. Até a próxima, hein?